Agência Nacional de Vigilância Sanitária libera vacinação em farmácias. Direito do consumidor é pauta de palestra realizada aqui na Câmara Municipal. Estão abertas as inscrições para o concurso de literatura na cidade. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Bom dia, Jacareí. Começa agora mais um telejornal, mais uma edição do seu telejornal matinal aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje, terça-feira, 18 de setembro, vamos começar esse Bom Dia Jacareí com as principais notícias aqui da nossa região e do Brasil no Giro de Notícias. Começamos com o Diário de Jacareí. Jacareí fica abaixo da meta em campanha contra pólio e sarampo. Falamos bastante aqui, ajudamos a divulgar a campanha, mas mesmo assim as vacinações aí para pólio e sarampo ficaram abaixo da meta do Ministério da Saúde, né? Muito bem. Próxima manchete, o jornal Vale, com descontos de até 10%, IPTU verde é regulamentado pelo prefeito Isaías. E entre os itens que podem garantir o desconto aí nesse IPTU verde estão o sistema de captação de água da chuva, sistema de reuso de água, equipamentos economizadores de água, sistema de aquecimento hidráulico, solar e de energia solar. Então as pessoas que têm esses sistemas aí em suas moradias podem conseguir descontos no chamado IPTU verde, agora regulamentado pelo prefeito Isaías. Próxima manchete, Folha de São Paulo, combustível de avião sobe e deve afetar as passagens. Querosene supera R$ 3,30, o maior valor desde 2002, e o setor reclama com a agência reguladora de metodologia da Petrobras. Aí, aumento nas passagens de aviões. Passagens que eu sempre lembro que falaram a história da bagagem, o limite da bagagem, que ia baixar o preço. Não baixou e agora já vai subir mais uma vez aí, motivado pelo aumento do querosene. Bom, Estado de São Paulo agora, manchete nacional. Trump taxa 200 bilhões da China e faz novas ameaças. Próxima manchete, era isso. Bom, Estado de São Paulo, a gente encerra as manchetes. E para conversar com a gente aqui, não só sobre as manchetes, mas também trazer as informações da sessão ordinária que acontece amanhã, a partir das 9 da manhã, aqui na Câmara Municipal. Teremos 3 projetos. Vamos receber o jornalista Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Leilani. Bom dia a todos. E aí, Rodrigo, chegando o final do ano, férias, passagens de aviões mais caras, Trump ameaçando a China. Continua com a briga, né, com a China. Essa notícia aí do Estadão é curiosa, né, porque o país, né, criador aí da globalização, ele agora, justamente esse próprio país, ele é anti-globalização, né? Ele propõe medidas anti-globalização. Quer dizer, isso é um pouco do fim desse modelo econômico, né? Que não trouxe todas as possibilidades que ele prometeu, né, trazer. E eu acho que, portanto, é uma tendência mundial. Eu já visto o que acontece na Europa também, a convulsão econômica que passa a Europa. E os Estados Unidos, não curiosamente, eu falo isso de maneira mais irônica, né? Ter adotado medidas protecionistas, anti-globalização, é o fruto daquilo que eles mesmos plantaram, né? Nesse caso de uma perspectiva de um desenvolvimento que visava basicamente a exploração das demais nações, no caso aí em desenvolvimento, industrialização, no caso até o próprio Brasil, né, a América Latina como um todo e os demais países aí do sul global. Acho que é uma tendência que, felizmente, nesse caso, no caso americano, né, que adota essas medidas de proteção para o povo, enfim, mas infelizmente é uma coisa que passa a dominar a pauta econômica. Não é já de agora com o Trump, mas eu acho que vem já de uma tendência também da Europa, já desde a saída da Inglaterra, né, da União Europeia, enfim. Isso tem repercussões também no Brasil, né, Rodrigo? Você acha nesse momento eleitoral, essa onda que acontece em outros países, isso também, você percebe isso também no Brasil hoje? Então, a gente tem um pensamento estranho de achar que o Brasil é a maior ilha do mundo, né? Que tudo que acontece aqui é como se a gente fosse uma ilha autóctona, né?
que não tem interferências de uma natureza econômica, social, ou política do que acontece no resto do mundo. Claro que essas medidas contra a China e contra a União Europeia, no caso também com a saída do Brexit, com a saída da Inglaterra, eles afetam diretamente não só o Brasil, mas o mercado global. Tudo que é baseado em dólar acaba sendo afetado. Exato, e no caso do Brasil, o principal exportador de commodity, que é ligada ao mercado de exportação, isso afeta diretamente. As medidas protecionistas também vão acontecer aqui de sobremaneira para afetar a nossa economia, principalmente a economia interna, né? Que depende muito dessa ligação com o cenário internacional. Haja vista uma recente notícia aí também a gente acabou de falar sobre o preço do diesel, né, da aviação, mas também na gasolina, todos os derivados do petróleo, que é uma commodity importante do nosso produto interno bruto, né? Afeta diretamente, sim. Isso aí, Rodrigo. Amanhã, sessão ordinária, mais uma sessão neste ano, 3 projetos. Vou conversar um pouquinho sobre eles. Vamos começar com o primeiro projeto. Aí na ordem do dia, o primeiro projeto é o projeto de lei do Legislativo número 17 de 2018, que trata das regras gerais de moralidade administrativa, estabelece situações impeditivas à nomeação. É uma discussão única. Autor, vereador Rodrigo Salomão. Moralidade administrativa, o que vem a ser isso, Rodrigo? Bom, isso significa basicamente lei da ficha limpa, né? A gente pode traduzir isso de uma forma mais simplista como a lei da ficha limpa. O que o vereador está propondo nada mais é do que uma resolução que a Câmara adotou em 2014, na última legislatura. Foi até uma proposta da mesa diretora, naquela ocasião. O Edinho Guedes era o presidente, a Rose Gaspar e o Rogério Timóteo faziam parte da mesa diretora, propor essa resolução é válida, mas trata sobre esse mesmo assunto, só que no âmbito do Legislativo Municipal, que diz respeito à contratação e nomeação de ou funcionário efetivo, né, de carreira, ou comissionado para ocupar cargos na administração pública. Tem que ter ficha limpa. Exatamente, você tem que ter um histórico, né, de não passagens de várias. No projeto do vereador Rodrigo, ele coloca quais são as situações que impediriam uma pessoa ou pleiteante de um cargo a assumir um cargo na administração pública. Não ter passado não ter apresentado uma representação julgada procedente na Justiça Eleitoral, no caso de cargo eletivo, não ter passado por órgão colegiado que tenha sido condenado por crime contra a administração pública, a fé pública, uma série de condições que colocariam essa pessoa numa situação que impede ela de assumir essa função, ou crimes também de improbidade administrativa. No caso, por exemplo, ex-gestores, ex-prefeitos, ex-presidentes de Câmara, que tenham passagens por situações de improbidade, por exemplo, apontamentos do Tribunal de Contas, enfim, relacionadas com a sua gestão. E essas pessoas, se tiverem sido condenadas por improbidade administrativa, também não podem, segundo essa lei, que é essa proposta do vereador Rodrigo Salomão, elas estariam também impedidas de assumir esses cargos, mesmo eletivos. Então, quer dizer, na Câmara Municipal isso já existe, então a proposta do vereador Rodrigo é então que isso vá para o Poder Executivo, as autarquias, quer dizer, todo o poder público na cidade de Jacareí, então estaria impedido de nomear. A gente não está falando só de eleger, nós estamos falando de um assessor, por exemplo, um cargo de confiança qualquer, a pessoa que tenha uma dessas situações aí que vamos resumir como ficha limpa, não esteja com a ficha limpa, não poderá trabalhar então na administração municipal. Isso, exatamente. Se trata de nomeação ou contratação. Quer dizer, nomeação significa está mais relacionado ao cargo efetivo, né, ao servidor efetivo de carreira. Agora, a contratação também significa isso que você está acabando de dizer, relacionada ao comissionado, a pessoas que porventura vão trabalhar na execução da máquina pública, né? Essas pessoas também têm que ter esse pressuposto da lei da ficha limpa. Vamos ver o próximo projeto, então. Amanhã também, na ordem do dia da 29ª sessão, mais um projeto de lei do Legislativo, número 36 de 2018, preservação do mirante e monumento erigido ao Cristo como patrimônio cultural do município, uma discussão única, autores vereador Abner de Madureira, do PR, e vereador Paulinho, dos condutores também do PR.
Estamos falando lá do Cristo de Jacareí, então a preservação e conservação desse monumento, que olha, é frequentado. Quando teve agora, em final de julho, a lua vermelha, lá muita gente foi lá, porque você tem uma visão da cidade, assim, para poder observar o céu. É um ponto turístico, não sei, talvez não oficial do município, mas que com certeza atrai pessoas para aquela região também. E vai virar um parque, né? O prefeito já disse que aquela localidade vai se tornar um parque municipal. Então a ideia dos dois vereadores, no caso do Abner e do Paulinho dos Condutores, é tornar esse monumento um patrimônio histórico, e cultural do município. Assim como já é o Bolinho Caipira, né? Um patrimônio imaterial da cidade. A intenção deles é manter e conservar a escultura da forma como ela está e na pintura original. Você não fazer alterações nem na forma, nem na pintura. É você manter, só em caso de manutenção, ou enfim, serviço de manutenção, para deixá-lo da forma como ele está, né? Então é uma proposta importante, no caso, né, de preservação da cultura do município, enfim, relacionada aí ao sentido afetivo religioso, no caso, né, que o monumento remete. E, na verdade, essa proposta também ela tem uma origem, um projeto original, ele tem uma origem lá em 2016 também, que foi um projeto de lei também de autoria do ex-vereador Edinho Guedes, só que não foi levado para votação. Então esse projeto ficou, né, ele foi arquivado, ele estava aqui na Câmara, e aí agora os vereadores decidiram trazê-lo de volta, né, trazer essa discussão de volta sobre a importância dessa conservação desse patrimônio que é importante para o município. Perfeito, tem mais um projeto, mas a gente volta para discutir daqui a pouco. Rodrigo, um esporte diferente que para jogar você precisa de raquete e de peteca. Isso mesmo, nós vamos conhecer agora um pouco mais sobre o badminton, que é um esporte olímpico e requer agilidade e muita coordenação motora. Não deixar a peteca cair, literalmente, é a regra número 1 do badminton. Esporte que nasceu na Índia e inicialmente ganhou o nome de puna. Mais tarde, por volta do ano de 1870, passou a chamar badminton, após oficiais ingleses levarem a modalidade para a Terra da Rainha. Esporte que requer agilidade, coordenação motora e reflexo. É praticado com uma peteca, que pesa em torno de 5 gramas. Pode ser jogado de forma individual ou em dupla. Os serviços, nome técnico de chamar os saques, são feitos na diagonal. A altura oficial da rede é de 1,55 m. A quadra tem 13 metros e 40 centímetros de comprimento e 5 metros e 18 centímetros de largura para a modalidade individual. Já para as duplas, a largura amplia para 6 metros e 10 centímetros. Um jogo de badminton costuma ter 3 games, conhecidos também como sets, de 21 pontos cada. Mas é importante frisar que para fechar um game é necessário que haja 2 pontos de diferença, como é feito no vôlei. Mas esta regra cai por terra em casos de um dos times atingir 30 pontos, o limite para o fim de uma partida. Jacareí tem tradição no esporte. Os atletas já participaram até mesmo de competição internacional. O Luiz Gustavo estava na equipe e se destacou. Ele conheceu o esporte por meio do irmão, há 8 anos. Ele foi em São Paulo, conheceu os jogos lá e trouxe para a gente aqui em Jacareí, que desde então a gente pratica essa modalidade. 7 anos já joguei vários campeonatos, inclusive já consegui, junto com meu filho, fiquei em 3º lugar numa etapa do estadual. Recentemente, né, ganhei o Intercolonial em Arujá, já consegui ganhar o Campeonato Brasileiro da etapa em São Paulo. A experiência de Luiz inspira novos talentos, como é o caso da tímida Letícia, que em poucas palavras contou que pretende fazer educação física para trabalhar com esta paixão, já que viver do esporte aqui no país é bem complicado. Eu pretendo ser professora de educação física e também trabalhar com esse negócio do badminton. Esta
que é uma raquete oficial de badminton, que tem 67 centímetros de comprimento e pesa em média de 80 a 90 gramas. Para se ter uma ideia, ela é mais leve que esse microfone aqui. Então agora eu vou tentar jogar um pouquinho aqui com eles. Vamos lá? Como vocês puderam ver, não deu muito certo. Deixa pra lá, né? E olha que legal. 1 hora de badminton queima cerca de 368 calorias. Se interessou pelo esporte? O Carlos, que trabalha com badminton há 10 anos e atualmente é treinador da turma aqui de Jacareí, nos conta como participar das aulas oferecidas gratuitamente pela prefeitura. Na segunda, nas quintas e aos sábados, a gente está também das 10 ao meio-dia, que eu dou mais atenção ao pessoal da equipe. Iniciantes também participam, mas eu dou mais atenção para a equipe. Terças e quintas de manhã, das 8 às 11, aí está liberado para os novatos, criançada, até adulto também, se quiser participar da brincadeira, da modalidade, pode vir. Pré-requisito, a boa vontade. Tá aí o badminton, modalidade agora, olímpica, acho que já na última algumas Olimpíadas ela já está lá representada, o pessoal em Jacareí praticando. Deixar um abraço para a Sônia, que trabalha aqui com a gente. Ela é alta, ela é praticante de badminton também, sabia, Leilane? Pois é, minha Você parceira, joga vôlei, eu né? jogo vôlei, ela joga, vôlei. Tem a ver, ele tem uma rede no meio, tá? A gente Os repórteres aqui da TV Câmara, Rodrigo, quando eles vão fazer matérias assim esportivas, eles têm que praticar. Então já teve gente que caiu de bicicleta, tem gente que já jogou vôlei. Fiz o time perder, inclusive. Agora vai ter passeio ciclístico, a gente tem que, não basta ir lá cobrir, tem que participar. Tem que participar. Vamos ver agora então como é que fica a temperatura nessa terça-feira, com a previsão do tempo da CPTEC INPE. Então vamos lá, aqui no quadro. Hoje, terça-feira, vai ser mais um dia. O tempo melhorou um pouquinho, vão ter mais ainda algumas nuvens, existe a possibilidade de pancadas rápidas de chuva a qualquer hora do dia. O dia deve ficar um pouco mais abafado do que ontem, né? Ontem o dia ficou aí com um pouco de garoa, choveu no período da tarde, um pouco de frio. A umidade relativa do ar hoje deve marcar 76%, com 26% de chances de chuva. As temperaturas variam entre 16 graus de mínima e 27 graus de máxima. Já amanhã, quarta-feira, o tempo deve ficar um pouco mais aberto e estável. Haverá ainda alguma nebulosidade, mas o sol pode aparecer, deve aparecer durante boa parte do dia, a maior parte do dia. A umidade do ar cai para 62%, com somente 14% de possibilidades de chuva. As temperaturas devem variar entre 17 graus e a máxima pode chegar a 28, olha aí, já bem mais quente. Tá, então a previsão do tempo. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou uma resolução que libera a vacinação em farmácias. Saiba mais detalhes na reportagem que nós vamos assistir agora. De acordo com uma resolução da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, agora qualquer estabelecimento de saúde, incluindo as farmácias e drogarias, podem realizar atividade de vacinação. É preciso levar a receita médica para as vacinas opcionais. Já para aquelas do calendário básico, as receitas não são exigidas e é preciso pagar pelo produto. Os estabelecimentos precisam entregar uma carteira de vacinação para quem não tiver ou não levar, e o local tem de ter identificação clara e atender às regras de segurança, como ter licenciamento e inscrição do serviço no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, oferecer capacitação permanente para os profissionais, ter um profissional legalmente habilitado para atividade de vacinação e instalações adequadas, como, por exemplo, uma sala exclusiva com uma câmara própria para vacinas, com temperatura mantida entre 2 e 8 graus. A fiscalização será realizada pelas vigilâncias sanitárias das secretarias municipais e estaduais de saúde. As ações clandestinas é que são de maior risco. São aqueles estabelecimentos irresponsáveis que procuram fugir das responsabilidades, que exigem um certo investimento e vão fazendo a revelia só com vistas a obter maiores lucros.
mas a fiscalização existe para coibir esse tipo de risco. O delegado do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, André Santos, se diz a favor desta medida, pois haverá uma democratização do serviço. O aumento da oferta do serviço e dos locais vai, de certa forma, até diminuir os custos das vacinas. Isso é bom para a população. Também existe uma pesquisa, Dani, que diz que a deficiência que o brasileiro tem no sentido de aplicar a vacina na sua família, nos seus filhos ou nele mesmo, está relacionado também aos horários de funcionamento das UBSs e das clínicas de imunização. Ou seja, eles reclamam que não tomam ou não aplicam às vezes a vacina, ou as vacinas estão atrasadas porque eles não encontram a UBS aberta, não encontram a clínica de imunização aberta. Hoje, no país, há mais de 74 mil farmácias, de acordo com a Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias, e são cerca de 37 mil postos do SUS e 7 mil clínicas particulares que também realizam o serviço de aplicação das vacinas. Tá aí, muito bem. Bom, vamos aproveitar aqui o Rodrigo para a gente conhecer então o terceiro e último projeto inscrito amanhã na ordem do dia, projeto de lei do Legislativo 40 de 2018. O projeto aí trata de doações à Santa Casa e ao Hospital São Francisco, incluindo a causa animal, discussão única, autoria vereadora Sônia Patas da Amizade do PSB. Também um outro projeto de alteração de uma lei municipal, né? Esse é o terceiro e último item aí da pauta de amanhã. É uma alteração da lei municipal 4.740 de 2003, que fala sobre essa questão do SAI, quando ele recebe a tarifa, né, de água e de esgoto, as pessoas podem fazer doação para a Santa Casa de Misericórdia e para o Hospital São Francisco. Então a Sônia está alterando o artigo 19 dessa lei de 2003, que trata dessa doação para a Santa Casa e para o São Francisco, incluindo a causa animal. Então, se esse projeto for aprovado, a prefeitura, caso as pessoas façam esse tipo de doação para a causa animal, esse dinheiro, esse recurso vai ser direcionado para a prefeitura, né, diretamente para a administração pública, para que ela promova essas políticas públicas voltadas em defesa da causa animal. Amanhã a gente tem também uma sessão solene, né, Rodrigo, que é a entrega do Prêmio Primavera. Exatamente, vai acontecer isso antes da ordem do dia, né? Vai ser um momento anterior à ordem do dia e vai ser a entrega desse prêmio, que na verdade é um prêmio voltado para pessoas que promovem atividades relacionadas ao meio ambiente, né? Que promovem ações voltadas em defesa do meio ambiente. Amanhã então, são 4 praças, né, que são adotadas por empresas, tem um viveiro também. Isso, exatamente. Serão homenageados. Isso, essas pessoas vão ser homenageadas aqui na sessão. Lembrando que essa sessão ela sempre acontece antes da ordem do dia. Né, o momento inicia-se a sessão, né, às 9 horas da manhã, e logo na sequência acontece a solenidade de entrega desse prêmio. É o Prêmio Primavera, que foi criado acho que em 2011, mas a primeira vez que será concedido será este ano, em 2018. Isso, exatamente. E não é só para empresas, né? Para pessoas que também atuam, não sei se nesse especificamente vai ser entregue só para empresas, mas para pessoas que atuam, né, de forma efetiva nessa questão da causa do meio ambiente também podem receber esse prêmio. Sim. Tá aí então as informações da sessão que acontece amanhã, 29ª sessão ordinária deste ano aqui de 2018. Obrigada, Rodrigo, pela sua presença. A produção também, então serão 3 empresas e uma pessoa. Estou olhando aqui para a produção. 3 empresas, TV Novo Tempo, Ronraz, Viveiro... Bom, tá aí. Na volta do intervalo eu vou trazer para vocês a lista certinha. Rodrigo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Elton. Obrigado, Leilane. Obrigada. Nós vamos para o intervalo e no segundo bloco receberemos aqui o secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, para falar sobre a virada da mobilidade.
O Conselho Tutelar existe para proteger nossas crianças e adolescentes do abuso e da violência. Em Jacareí, você pode falar diretamente com os conselheiros pelo telefone 39 54 9920 ou pelo e-mail conselhojacareí@gmail.com. O Conselho Tutelar fica na rua Armando Salles de Oliveira, número 55, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Para denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes, Disque 100. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Existe um tabu muito grande em relação aos exames de próstata e ao câncer de próstata em relação à sexualidade do homem. Então isso é muito importante que seja discutido, seja no ambiente familiar ou seja em toda a sociedade, para que esse homem se sinta tranquilo e estimulado para que a sua saúde seja preservada. Você sabe o que é considerado resíduo orgânico e resíduo reciclável em Jacareí? Bom, os resíduos orgânicos são as cascas de frutas e legumes, restos de alimentos e vegetais em geral. São elementos que sofrem decomposição e podem voltar para o solo. Já os resíduos recicláveis são papéis de todos os tipos, com exceção de adesivos, etiquetas, fitas colantes, fotografias, guardanapos engordurados, carbono, papel higiênico, papel toalha, papéis metalizados, parafinados ou plastificados. Os plásticos, a maioria deles é reciclável, com exceção de cabos de panela, tomadas, embalagens metalizadas como aquelas de salgadinhos industrializados e adesivos. Os metais também podem ser reciclados, exceto grampos, clipes, esponjas de aço, latas de tintas e pilhas. E todos os vidros são recicláveis, assim como as embalagens de isopor. A democracia é um valor universal, baseado na livre vontade dos povos, de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único para a democracia. A democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Oi, a ONU quer falar com vocês. É sobre vidas negras. Meu nome é Rafaela Silva, tenho 25 anos, venho da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Fui a primeira atleta brasileira campeã mundial e olímpica de judô. Já imaginou te encararem como suspeita por causa da sua cor? Isso já aconteceu comigo, se chama filtragem racial. Acontece na rua, durante as abordagens policiais, mas também acontece no sistema de justiça. Na prática, quer dizer que a cor também pesa na hora de indiciar e julgar as pessoas. Isso precisa acabar. Por isso que eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras, pelo fim da filtragem racial por mais igualdade. Vidas Negras, junte-se à ONU, compartilhe essa ideia. Nem todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores.
Fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Terça-feira, Avareí, Banco do Brasil da Avenida Siqueira Campos, Chácaras Reunidas, Condomínio Altos de Jequitibá, Jardim das Oliveiras, Jardim Nova Aliança, Jardim Santa Maria, Parque Brasil, Parque Itamaraty, Parque Santo Antônio, Prolongamento Santa Maria, Secretaria de Educação, Vila Aprazível, Vila Formosa, Vila Maria e Vila Vilma. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Jacareí e vamos receber agora o secretário de Mobilidade Urbana da cidade, Edinho Guedes. Bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, secretário. Obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui de volta na Câmara falando sobre Jacareí. Isso aí. Vamos falar então sobre a virada da mobilidade. Não é a primeira vez que acontece esse evento, qual que é o diferencial este ano? O segundo ano nós criamos a virada da mobilidade para criar um fórum de debate, de ouvir a população sobre os temas que envolvem a mobilidade, que afeta diariamente todo cidadão de Jacareí. Esse ano a gente optou por, além da palestra de abertura que foi ontem, no sentido de trazer um tema de reflexão, ontem foi a questão da sustentabilidade, os modais de usar a bicicleta, o pedestre, reforçar mais essa cultura. Esse ano a gente fez com que todos os eventos, todas as noites, nós tenhamos uma audiência pública sobre algum assunto que está afetando a mobilidade de Jacareí. Então, hoje, terça-feira, na Sala Mário Lago, a gente vai estar discutindo a questão vai ser a segunda audiência pública, já tivemos a primeira aqui na Câmara, sobre o redesenho das linhas de ônibus da cidade, né? A gente percebeu que as linhas de ônibus têm um trajeto antigo e elas podem ser otimizadas e aumentar o número de viagens, o número de carros com isso. Então, é um estudo que a gente fez, viu que é viável, agora a gente tem que validar com a população. E deixar claro também para a população que não é a segunda e última, né? Nós adotamos aí um critério na Secretaria de fazer o número de audiências públicas necessárias até o momento que a gente sentir que o tema está acolhido, as dúvidas foram tiradas. Então a gente não faz a famosa audiência pública para cumprir tabela, né? Só a rota de cargas nós fizemos 9 audiências, o plano cicloviário nós fizemos 3 já e não fechamos ainda. Então a ideia é ouvir e maturar cada vez mais o tema. Depois, na quarta-feira, se eu não me engano, nós vamos discutir a questão das carroças na cidade. A gente ainda tem mais de 50 carroceiros e isso não é regulamentado, não é organizado. Tem a questão também do maltrato animal com relação à carroça. Então, é um tema bastante importante que vai ser abordado. Depois vamos discutir a questão do transporte por aplicativo, Uber, 99, todas essas empresas que já trabalham. Para vocês terem uma ideia, somando essas duas que eu citei, a gente já tem mais de 4 mil veículos na cidade trabalhando com transporte aplicativo. Então é um tema importante, a gente também ouvir a população, ouvir eles também. Vai ser uma outra audiência pública. E por último nós vamos fechar uma coisa bem pitoresca, né, que a gente descobriu que já no ano passado, Jacareí tem vários pontos de transportes de carga de aluguel, né? Pessoas vão fazer mudança e tal, o famoso carreto. Descobriu que tem mais de 40
mini caminhões, pequenos caminhões, em mais de 40 pontos da cidade, sem nenhuma regulamentação, sem nenhum registro, sem nada. Eles foram parando e intuitivamente aquilo foi virando um ponto. A ideia é, na verdade, dar segurança jurídica para esses trabalhadores, né? Então institucionalizar aqueles pontos direitinho, criar um critério, um limite, porque a gente já tem agora caminhões de São José que vêm aqui para tentar fazer carreto aqui também, então é uma ideia de proteger também o nosso espaço com relação a esse tipo de atividade. Então essa a gente fecha com a quarta audiência pública na sexta-feira. Fora isso, durante o dia, né, a gente está fazendo blitz educativos na porta das escolas com as crianças, com os agentes mirins. Nós tivemos um trabalho de formação agora nesses últimos 6 meses. Vamos ter o Sentido na Pele, que é andar lá no centro, convidar a população para andar de cadeira de rodas, de bengala com olho vendado, para sentir a importância desse compartilhamento, né, da gente ser solidário muitas vezes. Vamos fazer essa vivência também com os motoristas de ônibus lá na aviação, na JTU. Eles ficam pedalando de bicicleta num cavalete e os ônibus ficam passando do lado deles, tirando uma fina, né, para eles verem a importância de respeitar 1,5 m que está previsto no Código de Trânsito. Então são várias ações para colocar mobilidade em tema, ouvir a população e maturar, né, nossa percepção de como está a cidade com relação ao nosso trabalho. Uma coisa bem interessante também serão aplicadas multas. Mais multas do bem. Como é que funciona isso, secretário? A gente percebeu, né, que assim, mudando essa lógica de que a população só aprende se doer no bolso, que é a história da multa punitiva, né? Então nós iniciamos já em 2017 um trabalho de aumento das ações educativas, assim, um aumento muito incisivo. E a gente percebeu uma correlação, que quando mais a gente aumentava o número de ações educativas, diminuía o número de multas, em que pese a gente ter o mesmo número de agentes. E então a gente percebeu que isso realmente gera um impacto na conscientização. Algumas ações impactam mais diretamente, as blitz educativas no trânsito direto, no sinal, no semáforo, nas faixas de pedestre. E a longo prazo, a médio e longo prazo, que é a questão da educação das crianças, né? Que na hora que entra no carro com o pai, já fala, pai, tá no amarelo, já para, né? Não acelera para passar e tal. Então a gente está criando essa cultura de respeito à lei, né? Parece meio óbvio, mas às vezes a gente precisa relembrar. E depois, refletindo também, talvez nós tenhamos idades parecidas aqui, se a gente for lembrar como foi a nossa educação no trânsito, né? Ela quase que inexistiu. A gente foi estudar isso com 18 anos para tirar a carteira de motorista durante 1-2 meses e acabou, né? E antes disso a gente já era pedestre, ciclista, já tinha lei para respeitar e ninguém basicamente se resumia a olhar para os dois lados antes de atravessar. Nem usava cinto de segurança na minha época, isso não existia. Exato. Ia lá como chama? Lá atrás lá do carro, né? Chiqueirinho. No chiqueirinho, não tinha cadeirinha, não tinha nada. Então essas questões mudaram, né? E a gente percebeu a importância de incutir, principalmente a criançada da 4ª, 5ª série, que já está formando o senso crítico, já está expressando o seu ponto de vista. E o quanto tem sido assim positivo isso, né? A gente faz toda a formação, daí depois a gente faz blitz no bairro com eles, blitz educativas, com panfletos e tal. E os relatos dos pais trazendo pra gente quanto eles passaram então a prestar atenção em situações que eles nem ligavam, né? Porque o filho começou a pontuar. Então essas questões, né? Essas multas educativas aí que são, na verdade, lembretes de que ele deve respeitar determinada postura, que a gente, pelo número de infrações, vai vendo, olha, esse mês está mais celular, esse mês está mais faixa de pedestre, esse mês está aparecendo mais infração de parar na vaga errada, né? Desrespeitar a vaga do cadeirante ou do idoso. Então, a gente vai trabalhando conforme o que vai aparecendo mais de desobediência, a gente vai norteando as ações educativas. E essa multa do bem é isso, né? Além da multa do bem que a gente reativou, para deixar claro que é um projeto que já tinha acontecido em 2005, eu acho, aqui em Jacareí, eu lembro porque como vereador eu cheguei a elogiar isso na tribuna. E a gente reativou esse ano a multa do bem, que foi assim, teve uma grande divulgação, porque as pessoas estão desacostumadas a perceber o poder público elogiando, né? Está mais acostumado ao poder público punindo.
E a gente tem feito esse caminho inverso e percebido nos números de infração que tem diminuído. E a nossa meta é que a gente tenha infração zero, né? Se a gente tiver de infração zero, não por negligência de fiscalização, mas porque toda a população está respeitando o seu dever, que é, em primeiro lugar, respeitar as regras de trânsito que possibilitam um trânsito mais seguro, né? Porque no final das contas o resultado do desrespeito à lei de trânsito são acidentes, né? Muitas pessoas lesionadas e muitas pessoas mortas. E isso que a gente está lutando para diminuir. Legal, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a segunda virada da mobilidade. Bom, problemas com empresas de cartão de crédito são comuns na rotina de muitos brasileiros. E para tirar as principais dúvidas dos servidores aqui da Câmara Municipal e deixá-los mais atentos a algumas pegadinhas, o Legislativo sediou uma palestra intitulada Direitos do Consumidor na Prática. A Daniela Santos acompanhou tudo e nos conta como foi. Em 2017, os PROCONs realizaram mais de 2.300.000 atendimentos em todo o país, segundo o balanço realizado pelo Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. As queixas foram dos mais variados setores: telefonia, cartão de crédito e estabelecimentos comerciais. Para alertar os clientes sobre seus direitos, a Câmara Municipal de Jacareí realizou uma palestra intitulada Direitos do Consumidor na Prática, ministrada pela coordenadora regional do PROCON, Maria Augusta Pontes. Na ocasião, funcionários do Legislativo ficaram a par de assuntos importantes. Um deles foi sobre a Lei Estadual número 14.951, de 6 de fevereiro de 2013, conhecida como a Lei da Entrega, que obriga a empresa contratada a fixar data e o turno da entrega de um produto. E mais, o consumidor tem a opção de escolha do turno sem cobrança adicional. Caso alguma empresa cobre um valor a mais por entregar no período noturno, é necessário que esta informação esteja bem clara no contrato. O Heitor acompanhou atentamente a palestra. Agora, ele pode até levar esse conteúdo para a sala de aula, já que é estudante de Direito. Foram assuntos bem relevantes. Por mais que eu esteja tendo ainda não tive a matéria, né? Vou ter no semestre que vem, mas foi algo que me adiantou. E algo que ela me falou ali que foi muito relevante foi a respeito de bloqueio de telemarketing, que a gente sabe, né, que é uma prática aí que às vezes, né, pode ser de certa forma incomodar a gente. E eu não tinha esse conhecimento, então achei bem legal ela tocar nesse ponto. A Renata é advogada e também soube aproveitar este momento para enriquecer seu repertório profissional. E de quebra, também deu umas dicas pra gente. Leiam o contrato. Quando ligarem para a empresa, número de protocolo, sempre anotar, não é besteira, não é bobagem. Sempre prestar atenção nos boletos que chegam de cartão de crédito. Caso haja algum problema, alguma dúvida de compras e tudo mais, ligar para a loja, se informar e procurar PROCON, né? Por falar em PROCON, a coordenadora regional do órgão, Maria Augusta Pontes, indica os documentos que o consumidor deve portar ao procurar a instituição. Bom, primeiro a gente sugere que o consumidor procure o estabelecimento onde ele efetuou a compra. Em não conseguindo resolver a questão com o estabelecimento, aí sim ele pode procurar o PROCON municipal mais próximo da casa dele, no caso aqui do município, o PROCON de Jacareí. E aí é importante que ele leve a nota fiscal, número de protocolo que eventualmente ele tenha e fotos que ele venha a tirar referente ao problema apresentado. E aí ele leva isso lá no PROCON e o PROCON vai fazer então uma carta para a empresa pedindo a solução do problema. A informação é a principal arma do consumidor. Bom, agora é hora das informações sobre o esporte aqui em nossa cidade, no quadro Câmara Esporte.
Fala pessoal, estamos de volta com Câmara Esporte. Se liga nas informações de hoje. A equipe de tênis de mesa de Jacareí conquistou o Campeonato Paulista da modalidade neste fim de semana lá em São Paulo, após 5 etapas da competição. E o destaque, mais uma vez, vai para a jovem atleta Sofia Cano, de apenas 11 anos, e que de quebra ainda conquistou uma vaga para representar todo o estado no Campeonato Brasileiro no fim do ano. Legal, né? E os pilotos de bicicross Nayara Silva, Edmilson Gomes, o Bilu e o Pedro Buba conquistaram o primeiro lugar em suas respectivas categorias na 7ª etapa do Campeonato Paulista de Bicicross, que desta vez aconteceu na cidade de Votorantim, ali na região de Sorocaba. Parabéns para toda a equipe. E terça e quinta-feira tem rodada da 24ª edição do Campeonato Municipal de Futebol na categoria Sub-9. E pela primeira vez, as partidas acontecem em campo society. Olha que bacana. Vamos conferir os jogos. Terça-feira haverá partidas entre Unidos Bola na Rede contra Unidos Vila Garcia, às 7 horas da noite. Às 7h30 tem Bora Bola e Trianon Cruzeiro. E às 8 da noite tem Esportes Internacional contra São Paulo. E já na quinta-feira, os jogos serão o seguinte: Barcelona contra Clube Bola na Rede, às 7 da noite. Já às 7h30 tem Aliança versus Girino. E às 8 horas da noite, Unidos Bola na Rede contra São Paulo. Todas as partidas acontecem no Educa Mais Esperança e a entrada é gratuita. E o Câmara Esporte de hoje fica por aqui. Uma excelente semana para vocês. Tchau, tchau! Tá aí, muito obrigado pelas informações do esporte, Daniela. Vamos voltar a conversar então com o secretário de Mobilidade. Edinho, são praticamente 2 anos da criação da Secretaria de Mobilidade. Queria que você fizesse um balanço desse período, foi uma novidade para a cidade, né? Uma parte do que era da infraestrutura ficou com a mobilidade, mas ainda existe uma certa confusão no que é a atribuição de cada secretaria. Eu queria que você falasse um pouquinho, esclarecesse uma vez mais qual é o papel da Secretaria de Mobilidade e o teu balanço desses 2 anos. Bom, é um início de trabalho, a gente começou em fevereiro, né? A gente fez um ano e 7 meses de existência. Eu acho que ainda é pouco tempo para mudar o conceito da população com relação à percepção da existência dela, né? Eu vejo ainda até os vereadores muita dificuldade ainda de enxergar isso, que a Secretaria de Mobilidade Urbana ela cuida de educação, sinalização e fiscalização de trânsito, transporte e acessibilidade. A execução de obras e tal, quem realiza é a Secretaria de Infraestrutura. Nós somos uma secretaria técnica de estudo, de proposta, de planejamento, né? O que a gente executa é a fiscalização, a pintura e a sinalização, né? Que é a atribuição nossa. Por falta desse conhecimento, muitas vezes as pessoas criticam o lado errado e cobram do lado errado, né? Mas a gente recebe isso por ser prefeitura e encaminha internamente. Mas eu vejo assim, ainda existe uma dificuldade da população entender o que é mobilidade urbana, né? Que é a integração de tudo isso. Então ainda existe muita disputa do o caminhoneiro contra o ciclista, o ônibus. E a mobilidade urbana vem integrar isso, vem harmonizar esses modais de transporte dentro da cidade, de locomoção, e também integrar a importância disso tudo, né? E trazer uma consciência para a população de que o espaço público é para ser compartilhado, não para ser disputado. E por muito tempo a gente ficou vivendo a cultura do carrocentrismo, onde a gente precisava de cada vez desapropriar áreas, para alargar ruas, para ter mais espaço, para cada um ter o seu cantinho, né? Só que Jacareí é um exemplo de que é impossível fazer isso. As cidades antigas, né, na Europa, e Jacareí não é tão diferente disso em termos de viário e tal, não dá para fazer isso. E nem é a alternativa mais sustentável e mais saudável para a cidade, né? Então o que a gente precisa fazer ontem até na palestra foi bastante abordado, estimular todos os tipos de modais para que eles possam se integrar. A gente possa ter, por exemplo, as bicicletas compartilhadas, que é um projeto nosso que está sendo estruturado. O cara poder usar um trecho, a bicicleta compartilhada, depois ele pega o ônibus, depois ele pode pegar um Uber, um aplicativo, depois ele pode pegar carona com alguém, depois ele pode fazer o trajeto a pé, ou fazer com o seu próprio carro, ou ir de bicicleta, enfim. Integrar formas que ele consiga se locomover de forma mais rápida e segura possível. Porque, na verdade, assim, a gente não tem que levantar bandeira de modal nenhum.
a gente tem que levantar a bandeira da forma mais rápida e segura que a pessoa consiga chegar na casa dela. Até ontem o cara brincou, né? Se alguém inventar amanhã uma bolha de sabão que leva a gente rápido para casa, todo mundo vai querer essa bolha de sabão. Então não é ficar fazendo bandeira de modal, né? Só a bicicleta resolveu o problema da cidade. Não é verdade. Ou só o ônibus funcionando bem, ou o metrô, ou o bondinho, não é isso. Então essa ideia de ver de forma integrada, eu acho que é um caminho cultural a ser mudado. A gente tem trabalhado muito isso nas ações educativas, porque a gente percebe ainda muito, quando a gente insere, por exemplo, a ciclovia, uma resistência muito grande, né? Para que isso? Não precisa e tal. As ações para trazer mais segurança para a via, muitas vezes tem uma incompreensão, mas para que essa lombada, né? A cidade da lombada, vira piada e tal, mas a pessoa que fala isso, talvez se tiver um filho, algum parente atropelado, até morto no trânsito, vai pensar diferente. Então, não tem sentido você ter um trânsito que flua, mas que mate. Eu cito um exemplo clássico pra gente, que foi a volta do estacionamento da Rua Barão. Teve muita gente que criticou, pô, agora que o trânsito estava livre... Foi tema de quase todas as campanhas da prefeito, o estacionamento da Barão. E daí foi uma ação de humanização, a gente tinha o coração da cidade que tinha um trânsito de carro muito bom, né? Mas os comércios todos fechando, gerando desemprego e tal, e com alto índice de atropelamento. A gente voltou as vagas de estacionamento, os comércios tiveram um aumento de 35% a 40% no rendimento deles, isso a Associação Comercial nos passou esses números, e caiu em 88% o número de atropelamento. Ou seja, você humaniza o local porque as pessoas começam a andar mais devagar e você não vê a rua parada por conta disso. A gente manteve as duas pistas, mas com uma utilização mais humana, né? Faço aqui a meia-culpa que a gente ainda precisa pegar as bicicletas que passavam nas bordinhas lá quando não tinha vaga, né? E a gente tende a encaixar ela na Rui Barbosa, que é ao lado, né? No projeto do plano cicloviário isso já apareceu. Mas mostra que assim, a gente está num processo de maturação. Eu sinto que a gente está num caminho positivo, né? A criação da secretaria mostra isso. De fato, a mobilidade é um tema não só em Jacareí, mas em qualquer ponto do mundo que tem que ser tratado especificamente. E eu coloco também como um outro grande ganho que foi ter criado a diretoria de acessibilidade, né? Como é que a gente pode, numa cidade com mais de 360 anos de idade, a gente não tinha uma pasta responsável pelas calçadas. Então a gente tinha, na administração passada, dentro da Secretaria de Planejamento, um órgão que multava alguém que obstruísse a calçada, mas não tinha nenhum órgão pensando propositivamente como melhorar a acessibilidade, como estimular que os comércios sejam mais acessíveis, um projeto de rebaixamento das guias, né, a questão da acessibilidade dos pontos de ônibus, o estímulo realmente que as pessoas andem mais. Então é necessário uma abordagem específica para isso, né, um estímulo para isso. E agora a diretoria de acessibilidade tem tido um trabalho fantástico, muito importante, desenvolvendo isso, e era uma diretoria que inexistia. Então, acho que foi muito positivo, né? E a forma também que foi criado, porque foi extinta a Secretaria de Comunicação e criada de Mobilidade, então é bom ser colocado isso, não foi criado nenhum cargo a mais na Prefeitura para criar a Secretaria de Mobilidade Urbana, foi trocado os nomes de alguns cargos que existiam, extintos outros. Então foi uma criação econômica e eficiente, que tem mostrado realmente que era uma necessidade da cidade que estava mal alocada numa Secretaria de Infraestrutura que é muito grande, que tem grandes demandas e que não conseguia dar a atenção que merecia a esse ponto. Secretário, você falou agora do estímulo que as pessoas caminhem mais. Jacareí é uma cidade, para quem vive mais na região central, as pessoas caminham muito, resolvem as coisas a pé. O nosso centro, né, não é tão grande em termos de área. É diferente quem precisa vir de outros bairros, a região central. E a gente tem uma situação muito difícil com as nossas calçadas. Como é que é essa preocupação de vocês da Secretaria? O que está sendo feito para melhorar essa condição aqui na cidade? Então, são dois pontos, né? E é legal levantar para as pessoas saberem quem é quem nessa história. Então, a gente tem uma lei que chama Código de Posturas, e essa lei ela delega, né? Ela determina que é responsabilidade do proprietário do imóvel manter a calçada acessível. A Prefeitura é responsável pelas calçadas dos prédios públicos, pelo rebaixamento das esquinas, né, porque veio a obrigatoriedade posterior, pelo rebaixamento nas faixas de pedestres.
E também a questão onde tinha uma árvore, por exemplo. E a árvore era inadequada, quebrou toda a calçada, ela foi extraída, retirada, ela morreu. A prefeitura é obrigada a refazer a calçada. Então, a gente tinha uma demanda, né, reprimida disso, assim, de 3, 4 anos de demandas dessas atrasadas. A gente demorou um tempo, né, para internamente conseguir constituir uma equipe de pedreiros e tal. Hoje a gente tem uma pequena equipe de 2 pedreiros e um ajudante que está colocando em dia essas demandas na cidade toda. Então a gente fez muita coisa em termos dessas pequenas correções, rebaixamentos de guia. Ainda tem um passivo grande, né, principalmente no centro da cidade. E agora, né, a lei ela tinha uma grande falha, que ela falou, é obrigação do proprietário, mas quais são os quesitos? Qual é a medida? Qual piso eu tenho que usar? Qual a declividade? Então isso não tinha especificado em lugar nenhum. Então, junto com a Secretaria de Planejamento, a gente fez um grupo de trabalho do ano passado todo, e agora está pronto isso, está na mão do prefeito Isaías, ele está terminando de estudar para publicar o decreto regulamentando a questão das calçadas. Então isso vai dar um norte, né? E a gente, a partir dessa regra, vai ter condição de aí fazer um trabalho de orientação e depois de fiscalização, para que todos adequem suas calçadas de uma maneira mais acessível e tornando elas aí mais seguras, né? Mas, de fato, a gente tem um passivo grande, mas a gente conseguiu já nesse 1 ano e 7 meses corrigir vários erros importantes na cidade com relação a isso. E a gente continua nessa linha. A gente tem uma reportagem, inclusive, que foi produzida pela nossa equipe, que você encontra no nosso YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, que explica direitinho a responsabilidade do munícipe, a responsabilidade do poder público relacionada a essa questão das calçadas. Então é interessante dar uma procuradinha e você vai conseguir ter mais informações. Bom, a gente vai chamar agora um link especial, porque o primeiro prêmio de literatura aqui de Jacareí, que é um concurso de literatura realizado com recursos obtidos pela Lei de Incentivo à Cultura, a conhecida LIC, vai escolher os principais trabalhos em categorias como crônicas e contos e outras questões também literárias. Saiba como participar através das informações que o Rodrigo Romero nos traz agora. Jacareí vai ter o seu primeiro prêmio literário da cidade. É um projeto elaborado pelas organizações Semanário e feito pela Lei de Incentivo à Cultura, a LIC. E sobre esse projeto eu converso agora com a coordenadora Inês Valese. Bom, Inês, fala um pouquinho pra gente o que é esse projeto, qual é o objetivo do Prêmio Literário de Jacareí. Rodrigo, é uma oportunidade para os escritores da cidade ter o seu livro publicado, vai ter um prêmio de dinheiro. E com esse livro editado, avaliado por escritores nacionais, o prêmio em dinheiro, eles têm a oportunidade de ingressar no mercado literário nacional. E quem é que pode participar e como é que faz a inscrição? Olha, todas as pessoas acima de 16 anos podem participar e com contos, poemas, romances ou crônicas. E pode participar com mais de uma obra. Se a pessoa tem 3 crônicas que ela gosta, ela pode participar com as 3 crônicas, contos, para ter várias oportunidades mesmo. E qual é o site para inscrição, o e-mail e também o telefone? O site é www.plige.com.br. Pode, se tiver dúvidas, entrar no e-mail contato@plige.com.br e os telefones 3952-5022 e 3952-1888. Lembrando que Plige é Prêmio Literário de Jacareí, para ficar bem claro assim. Obrigado pela sua entrevista. Só lembrando então que as inscrições para esse primeiro prêmio literário da cidade vão até o dia 30 de setembro, então é bom que você tenha alguma obra para correr, para se inscrever. Vou repassar de novo os contatos que a Inês disse para vocês, os telefones 3952-1888 e 3952-5022, o e-mail contato@plige.com.br e o site www.plige.com.br. Se você tiver mais alguma dúvida e quiser falar pessoalmente com a Inês, pode ir até a sede do Jornal Semanário, que é a rua Armando Salles de Oliveira, número 74, no centro. Rodrigo Romero para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Tá aí, muito bem. Vamos ter a feira literária, né? 110 anos da biblioteca, e o prêmio literário são coisas diferentes. Você que gosta de escrever, gosta de ler, fique atento aí
a esses eventos. Bom, vamos encerrando por aqui. Secretário, muito obrigado. Pedir para você reforçar então o convite, onde é que está a programação? Então, você que se interessa por mobilidade, né, nós temos essa semana várias ações. Entrar no jacareí.sp.gov.br, o site da Prefeitura, onde lá vai ter o link da Virada Mobilidade, você pode acompanhar todos os acontecimentos, né? Fora isso, a gente também está divulgando as redes sociais, né? Acho que no perfil do Facebook da Prefeitura também tem lá os posts de cada atividade de cada dia, para que você possa aí participar. A gente convida você a participar, principalmente das audiências públicas, que é a partir da sua opinião que a gente constrói a nossa linha de trabalho. Obrigada, secretário, mais uma vez aí pela sua presença aqui no Bom Dia. Bom, a gente fica por aqui, nos acompanha através dos nossos sites, das nossas fanpages no Facebook e também do nosso Instagram. Procure por Câmara de Jacareí. Você pode acompanhar as nossas reprises ao meio-dia e também às 11 horas da noite. Amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a sessão solene que entrega o Prêmio Primavera, né? Nós falamos aqui no primeiro bloco, será concedido à Harbor Construtora, à TV Novo Tempo, ao Viveiro Sítio Três Irmãos e ao Paulo Esper. São pessoas aí que ajudam a cuidar de áreas verdes, praças e áreas verdes aqui na nossa cidade. E você também, amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a 29ª sessão ordinária deste ano, com 3 projetos inscritos na ordem do dia. Muito obrigado pela sua audiência. O Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira.